Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender a separar o vetor, né? Então, o exercício pede para a gente implementar um programa que recebe 20 números inteiros positivos e armazena em um vetor A. Em seguida, o programa deve separar os elementos, os números pares, né? E os números ímpares em dois vetores, pares e ímpares. Os números pares e os números ímpares devem ser armazenados nos seus respectivos vetores, certo? Então, aqui eu já fiz a parte de receber, de preencher o elemento com 20, o vetor com 20 elementos, certo? Porque essa parte, outros vídeos eu já mostrei como fazer preenchimento de vetor, tem inclusive um vídeo aqui só sobre o preenchimento de um vetor, certo? Então, aqui, nesse caso, a gente vai focar mais na parte de separação do vetor. Então, aqui eu já tenho o vetor V, certo? Lá na questão está dizendo vetor A, mas aqui eu chamei de V e tá tudo bem. Se eu quiser chamar de A, é só mudar aqui o nome do vetor, certo? Então, aqui, vetor A, preenchi o meu vetor A, agora eu vou criar uma outra repetição, que eu vou utilizar o contador I. Do mesmo jeito, o meu contador vai ser menor que 20, certo? Porque ele vai repetir até menor ou igual a 20 e mais. Certo? E aí, aqui dentro, a gente vai separar o vetor. Bom, para separar o vetor, eu tenho que criar mais dois vetores, que é o vetor ímpares e o vetor pares, né? Então, aqui, vetor ímpares e vetor pares, certo? Defini os dois vetores aqui e vou criar dois contadores, um para cada vetor, certo? Então, aqui eu vou criar dois contadores. Vou colocar J e K. J igual a 0, K igual a 0. Lembrando que os contadores são variáveis somatórias e elas precisam iniciar em 0, que é o elemento neutro da soma, certo? Então, aqui a gente vai começar a separar. Então, se o número que está armazenado no vetor for par, então aqui, se A na posição I, resto da divisão por 2 igual a 0, a gente tem que esse é um elemento par, nós vamos dizer que o vetor pares na posição J é igual a A na posição I, porque eu já verifiquei que esse elemento é um elemento par. Vou guardar ele no vetor de elementos pares. E aqui eu incremento o meu vetor, certo? O meu vetor não, o meu contador. Else, ou seja, se não for par, o elemento obrigatoriamente é ímpar. Então, aqui, ímpares na posição K é igual a A na posição I, né? Se não for par, obrigatoriamente é ímpar. E aqui eu incremento o meu contador K, certo? Então, a cada vez que eu preencher um elemento no meu vetor pares, eu incremento mais um no meu contador. A cada vez que eu preencher um elemento no meu vetor ímpares, eu incremento o meu contador K, certo? No final de tudo, eu vou mostrar o meu vetor, que aí eu vou mostrar o vetor pares e o vetor ímpares com o texto no início. Então, aqui, alerte. Vou colocar aqui pares, dois pontos, e coloco o meu vetor pares, concateno aqui. Para colocar o vetor separando por vírgula, é só informar o nome do vetor sem os colchetes, certo? E para colocar o vetor separando por espaço, é preciso utilizar a repetição. Aí aqui eu vou colocar um barra N para quebrar a linha, ímpares, ímpares, dois pontos, espaço e concateno aqui com o meu vetor ímpares, certo? Então, vamos lá executar, ver se vai dar tempo aqui nos 5 minutos que eu tenho. Ok? Funcionou corretamente.